Nós nos conhecemos no Tinder. Assim, a gente começou a conversar e aí eu tinha acabado de mudar pra Sinop. E aí ela sempre me enrolava. E foi. Um mês e pouquinho me enrolando. Aí quando foi em janeiro de 2020, eu voltei de férias de Marília e estava em Cuiabá. Eu estava em Cuiabá fazendo um curso da empresa que eu trabalhava. E aí ela estava lá. Aí eu vi que ela postou no Instagram que estava em Cuiabá. Aí eu falei, agora não tem como, né? Aí eu mandei mensagem. E aí ele me convidou pra gente sair, a gente saiu aquele dia e depois a gente já continuou junto. E logo veio a pandemia também, né? E nesse um ano a gente se conheceu. No final de 2020, começo de 2021, a gente viajou junto pela primeira vez. E aí em março de 2021 foi quando eu fiquei doente. E aí passei por todo esse processo, que foi bem longo, né? De hospital, recuperação, foi um processo bem longo. Eu, em março, no dia 8 de março, né, que é o Dia da Mulher, eu tive os primeiros sintomas naquele final de semana que antecedeu, né? Eu comecei a me sentir bem cansada e aí foi quando, no dia 8 de março, eu tive muitas dores no corpo. Eu não tinha sintomas gripais, mas eu tinha muitos sintomas. E aí eu acabei voltando, né? Eu tinha ido para Sorriso, voltei para Sinop e procurei o médico 2 vezes. E todos esses dias me mandavam para casa de volta, né? Falando que era dengue, que eu precisava me hidratar, me recuperar. E aí no dia 12 já eu não consegui já sair da cama e eu fui levada para o hospital e já entrando em coma mesmo. E aí depois disso as lembranças que eu tenho já é quando eu começo a acordar desse coma na UTI, que foram quantos dias depois? Acho que uns 10 dias depois, mais ou menos. Uns 10 dias depois. Então daí é quando eu acordo do coma, né? Só que daí eu já acorda muito debilitada, né? Já não estava conseguindo andar, já tinha feito a traqueostomia. Então aí é onde começa o processo mesmo de recuperação, né? Esse processo de UTI foi um processo bem doloroso, mas para quem estava ali acompanhando, né? E eu digo que para mim a parte mais difícil foi depois que eu acordei, porque daí é onde eu realmente precisei me esforçar, né? Pela reabilitação total mesmo. A parte de UTI é difícil para quem estava ali bem, vivendo toda aquela situação, né? Mas para mim a parte de recuperação foi a mais difícil. Assim, foi difícil, né? Porque em dezembro de 2020 foi quando a gente viajou pela primeira vez, porque a minha família mora em Marília, então a gente já estava aí junto há alguns meses, aí a gente foi para conhecer todo mundo. Quando a gente voltou, em janeiro de 2021, a gente noivou. Ainda quem foi lá fazer a nossa bênção foi o pastor Adão. Carol é como uma filha minha, né? É hora que ela e a Thalita ali briga que nem 2 irmãs, entendeu? Mas faz parte. E hoje eu me sinto privilegiado, honrado pelo convite dela de estar aqui para orar por essa aliança. A Bíblia fala de amor verdadeiro, que o amor ele é paciente, o amor não se ufana, o amor não trai. E eu queria ver essas alianças. E então assim, tava tudo correndo bem, né? E aí em março fica doente e todo o processo inicial, nos primeiros dias, era eu sozinho que acompanhava. Porque até na internação, todo o processo, no dia, eu fiquei lá sozinho até na madrugada, que foi quando eles me internaram e falaram que eu poderia voltar para casa. Eu, quando era bem novinha, 11, 12 anos, uma colega me convidou para ir para a igreja, e na época eu ia na igreja presbiteriana renovada, e aí lá eu conheci a Thalita, conheci o Tiago, o pastor Adão, Dolores, e foi onde a gente fortaleceu os laços, né, de amizade. E aí depois, quando eles saíram, né, da igreja, foram para Manaim, demorou ainda
um tempo, né, para que eu fosse, mas pela questão de amizade, afinidade, acabou que eu também acompanhei eles bem nesse comecinho ali da igreja, né? Então, desde muito cedo, desde dos primeiros meses com a igreja já no prédio, eu já acompanhei eles. E aí, desde então, a gente caminha junto, né? Eu era católico, então a gente saía à noite, eu passava, deixava ela no culto e ia pra missa na igreja Santo Antônio, que lá começa às 7h30 da noite. Aí acabava a missa, eu voltava, pegava ela. E foi assim durante muito tempo. Só que, né, a gente fala, Deus ele vai ali aos poucos. Então às vezes eu acabava mais cedo, né, acabava ali 1h e o culto ainda estava continuando. Aí começou assim, eu parava na frente da igreja e ficava dentro do carro, tudo fechado. Tempo depois eu parava na frente da igreja, já abria os vidros, aí começava a gostar um pouquinho da música. E foi aos poucos que eu fui entrando, aí parava, já descia do carro, ia lá na porta da igreja, parava, descia do carro, entrava, ficava esperando lá no fundo, e assim foi esse processo, aos poucos. Até que em janeiro de 2023, nós fizemos um propósito, eu e ela, de uma oração de um emprego que eu tinha. E no primeiro dia de oração que a gente fez, eu fui demitido naquele dia. Eu falei, então acho que Deus falando alguma coisa com a gente ali. E quando ele perdeu, né, foi demitido desse emprego, me trouxe um medo, né? Porque eu pensei assim, poxa, eu propus uma oração e no primeiro dia de oração ele é demitido, né? Então, assim, eu fiquei com muito receio disso, mas ele entendeu que naquele momento, né, era uma resposta. E aí, logo em seguida, no primeiro, isso foi numa segunda-feira, oramos durante toda a semana, e aí no domingo, eu não lembro que dia que foi certo, mas eu sei que foi na primeira ou segunda semana de janeiro, aí eu fui fazer meus processos, deixar ela na igreja e ia para a missa. Aí eu deixei, ela atravessou a rua, entrou, e ali alguma coisa falou, ó, fica aí. Hoje eu entendo que é o Espírito Santo, né, falando, né, entra ali. E aí eu senti tocado eu vou ficar. Aí eu desliguei o carro, entrei, nisso ela já tinha entrado, ela estava lá na frente, eu entrei, fiquei sentadinho ali no fundo, aí depois ela me viu, foi ali, e a partir de então, continuo caminhando da Betsalel. E aí foi um processo realmente de conversão, né? Eu nunca havia entrado em uma igreja evangélica, então eu tinha ali um pouco de, creio não, não sei se é essa palavra, mas um pouco de preconceito com uns ritos que acontecem, né? E fui aprendendo. Eu entrei em janeiro, em fevereiro já teve que foi lá na chácara, retiro era um retiro. Era um retiro no carnaval, assim, era um... Então ali já falei, nossa senhora, já entrou bem sabendo como que era. E aos poucos fui convertendo. Então assim, eu demorei mais ou menos 1 ano e meio até aceitar o batismo. Aí depois do batismo, uns 2 meses depois, né, a gente já tinha voltado para a igreja nossa hoje. Aí foi quando eu aceitei participar lá da igreja Betsalel, né, Thiago. Tinha algumas pessoas que estavam aceitando, o Thiago perguntou. Para ser membro. Para ser membro. Aí, né, o pastor Thiago falou, quem mais aqui quer ser membro? Eu já tinha batizado, já estava participando, mas eu não tinha aceitado ainda. Eu falei, não, vou lá, eu preciso fazer isso. Não, vou lá, então vou aceitar. Então assim, hoje eu gosto bastante de participar na igreja, levo bastante o nome da igreja Betsalel para onde eu vou, porque ali comecei a entender, por mais que eu fui da igreja católica durante 36 anos, né? Mas ali realmente comecei a entender os propósitos de Deus na nossa vida. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, amor,